Olá a todos, eu sou a Lauren, aluna do quinto semestre do curso de Engenharia Civil e vou apresentar esse trabalho intitulado Avaliação do parâmetro alfa do processo aproximado para flexão composta oblíqua. Eu fui orientada pelo professor Eduardo Couto e esse trabalho é fruto do nosso grupo de estudos em desenvolvimento de código de análise de estruturas. Segundo Leimer, 2019, o dimensionamento e a verificação de seções de concreto armado submetidas a flexocompressão são problemas frequentes na prática da engenharia civil. Um exemplo disso é o dimensionamento de pilares de concreto armado, que geralmente são submetidos a flexocompressão oblíqua. Para começar, precisamos elucidar o conceito de flexão composta reta e flexão composta oblíqua. Na flexão composta reta, temos a ação de uma força normal e apenas um momento fletor, em relação ao eixo x ou em relação ao eixo y. Já na flexão composta oblíqua, temos a ação de uma força normal e dois momentos fletores, em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Na flexocompressão reta, o dimensionamento é relativamente mais simples que na oblíqua, já que na primeira situação temos apenas uma incógnita, x0. Já na segunda, possuímos duas, x0 e θ, que é a inclinação da linha neutra em relação ao eixo x. Como o problema é resolvido numericamente através de uma equação de equilíbrio não linear, a segunda incógnita dificulta bastante o dimensionamento, só sendo possível realizá-la através de tentativa. A construção de uma envoltória resistente é indispensável no dimensionamento de pilares de concreto armado por uma questão de segurança e de aproveitamento de materiais. Para a construção dessas envoltórias em problemas de flexocompressão oblíqua, é necessário um software, por causa daquela questão de só ser possível resolver através de tentativas. A NBR 6118 de 2014 apresenta no item 17.2.5 a equação 1, que é um processo aproximado para a obtenção da envoltória. Essa equação depende de, entre outros parâmetros, do parâmetro alfa, que vai variar dependendo de várias características da seção. A norma indica a utilização de alfa igual a 1 em favor da segurança e alfa igual a 1,2 em seções retangulares. Um valor de alfa é considerado bom quando o processo simplificado gera uma curva que é envolvida pela obtida com o código desenvolvido. Também é desejável que as curvas sejam próximas. Curvas distantes indicam um mau aproveitamento dos materiais. Esse trabalho teve como objetivo geral indicar valores para o parâmetro alfa que permitam o uso seguro do processo simplificado de construção de curvas de interação, apresentado no item 17.2.5 da NBR 6118, pela ABNT em 2014. Como objetivos específicos estão desenvolver um algoritmo baseado na metodologia apresentada por Araújo, 2014, a implementação de um código da linguagem Python, a verificação desse código comparando com os resultados obtidos com exemplos encontrados na literatura e, para uma seção retangular com diferentes armaduras, comparar as curvas obtidas com o código com as obtidas com o processo simplificado. Foi aplicada a equação 1 para gerar as curvas de interação, para 3 variações de seção. Para cada variação foram utilizados os valores de alfa igual a 1, 1,2 e 1,3 ao gerar as curvas. O código foi desenvolvido na linguagem Python e fornece os pares de momentos mxx e myy, que geram as envoltórias resistentes para seções transversais de concreto armado submetidas a flexocompressão oblíqua. Aqui nós temos as 3 seções estudadas, que é a seção A só com barras de 20 mm e a seção B com duas variações, barras de 20 mm e barras de 12,5 mm. Vamos então para os resultados obtidos. Pode-se perceber que as curvas da seção A com barras de 20 mm variaram significativamente com a variação de alfa, sendo 1,2 o valor mais interessante em termos de economia. Alfa igual a 1,3 não é envolvido pela linha do software, portanto não é seguro. Na seção B, com barras de 20 mm, observou-se que não houve variação significativa nas curvas com a variação de alfa. O mesmo pode ser observado para a seção B com 12,5 mm de espessura. Pode-se concluir com esse trabalho que a sugestão da norma de utilizar alfa igual a 1,2 em seções retangulares é segura, mas não é tão eficaz economicamente em todos os casos. Também, o código proposto foi criado, testado e funciona corretamente para os exemplos estudados. Como sugestão para trabalhos futuros, fica o estudo da dependência de alfa, do valor da força normal e da forma da seção. Esse é o nosso referencial bibliográfico. Obrigada pela atenção, espero que tenham gostado. Um ótimo CF a todos!
Oi, meu nome é Larissa Corrêa Santos, eu sou estudante do curso de Engenharia Hídrica na Universidade Federal de Pelotas e hoje eu venho apresentar o meu trabalho que está intitulado em Construção de um Testemunhador Sedimentar para utilização em trabalhos acadêmicos e de pesquisa no Laboratório de Hidroquímica da Engenharia Hídrica da UFPEL. Ele foi orientado pela professora Idel Milani. E na introdução, inicialmente eu trago referente à qualidade da água no Brasil, sendo que mesmo tendo uma restrição de dados disponíveis sem nenhuma padronização ou frequência de monitoramento, eles estão totalmente focados em relação às águas superficiais ou à água ao longo da coluna d'água, apresentando uma grande escassez então referente à qualidade da água e o monitoramento das águas intersticiais. A principal preocupação do profissional da área de recursos hídricos é realizar coletas de amostras que sejam representativas da condição real do local onde foi feita determinada amostragem. Diante então do nosso cenário atual, com essa falta de acesso a dados de monitoramento ou até equipamentos de baixo custo, o objetivo desse trabalho é focado especialmente na construção de um equipamento que seja de baixo custo, que auxilie em estudos de pesquisa sobre a avaliação da qualidade da água intersticial, assim como ele também sirva para auxiliar nas práticas acadêmicas realizadas no Laboratório de Hidroquímica da Engenharia Hídrica. Na metodologia foram realizadas então buscas de equipamentos para amostragem de sedimento de fundo e água intersticial, já existentes na internet, em sites de empresa, instituições de pesquisa, empresas de consultoria e na literatura física e digital. Foi analisado o seu principal funcionamento e custo, foram realizados ensaios construtivos do equipamento e testes dos equipamentos criados em ambientes aquáticos. Após a realização desses testes, foi definido o equipamento mais eficiente. Nos resultados e discussões, inicialmente, então, eu trago o primeiro amostrador construído, que ele foi com auxílio de tubos de PVC e teve o objetivo de coletar amostras representativas do sedimento de fundo através do método de sucção. Durante a amostragem, viu-se que esse não era um equipamento eficiente devido à presença dessa borracha microporosa que está fixada no tubo interno e na tampa, o que dificultou então a perfuração do fundo do corpo hídrico, não sendo o equipamento mais adequado e não permitindo a coleta. O segundo amostrador criado, ele também foi com auxílio de tubos de PVC e teve o objetivo de coletar amostras de sedimento de fundo através da perfuração do fundo do canal em sentido diagonal. Nos seus testes preliminares, não foi possível realizar a perfuração do fundo do canal com facilidade, então ele se mostrou um equipamento que não era apropriado para a utilização, sendo que ele não é um equipamento de fácil uso, pois para fazer a perfuração do fundo do canal tem que se exercer uma força muito grande, o que acaba dificultando todo o processo de amostragem. O terceiro amostrador foi construído utilizando tubos de PVC, qual teve o seu funcionamento também pelo método de sucção, e esse testemunhador ele foi considerado o mais adequado, sendo que ele conseguiu atingir o objetivo que era coletar amostras de sedimento de fundo na quantidade desejada e na profundidade adequada, sem ter interferências da água superficial e sem revolver de forma significativa o fundo do ecossistema, permitindo então coletar uma amostra representativa do mesmo. As conclusões gerais do meu trabalho, então, é que foi possível a construção de um equipamento que poderá ser utilizado para monitoramento de diferentes corpos hídricos. Além de ajudar em diferentes grupos de pesquisa, ele também será utilizado para uso didático no Laboratório de Hidroquímica do curso de Engenharia Hídrica, sendo este equipamento um modelo de execução de equipamento artesanal, onde acaba possibilitando a aproximação do discente com diferentes possibilidades de criação e aplicação na graduação e no mercado de trabalho. Essas foram as minhas referências e obrigada! Olá, eu sou Anderson Corrêa, acadêmico do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, e eu vou apresentar o trabalho intitulado de Estudos sobre a influência da epidemia do novo coronavírus na redução da poluição atmosférica no Brasil.
apresentação do professor William César Nadalete. A Covid-19, causada pela síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2, é uma doença infecciosa de alto contágio entre humanos que foi identificada pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, mas logo se espalhou por todo o mundo. Com a disseminação do vírus acelerada, algumas medidas de bloqueio foram tomadas por autoridades públicas a fim de conter a propagação do novo coronavírus, como o fechamento de indústrias, comércios, lojas, shopping centers, bares e restaurantes, trabalhos e aulas de forma remota, suspensão de eventos, permanecendo apenas atividades essenciais de alimentação, saúde e algumas atividades industriais. Os principais poluentes atmosféricos em foco nos dias atuais para análise da qualidade do ar são dióxido de nitrogênio, material particulado e ozônio. Ambos os poluentes são lançados por fontes antrópicas e estão em grandes concentrações nos centros urbanos hoje em dia, e podem vir a acarretar graves problemas de saúde pública e poluição ambiental. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo realizar uma análise dos níveis de poluente atmosférico de dióxido de nitrogênio no período de quarentena no Brasil, que foi de 1º de janeiro a 29 de junho, confrontando com anos anteriores. Para a realização do estudo, então, foram utilizados os dados na plataforma web Giovanni, que é uma plataforma desenvolvida e mantida pela NASA, a bordo do satélite Aura. A figura 1 apresenta a interface da plataforma e os dados foram do NO2 troposférico do território brasileiro. E logo após a aquisição destes dados, os mesmos foram classificados em software PG. E como resultados, a gente tem 3 mapas das concentrações de NO2 troposférico no território brasileiro nos anos de 2018, 2019 e 2020, no mesmo período. E a tabela 1, que apresenta as concentrações de NO2. Em 2018, a gente pode ver que as concentrações variam de 1,97 para 8,93. Em 2019, teve uma pequena redução nessas concentrações, que ficaram entre 1,86 e 7,96. Já no ano de 2020, quando estavam sendo impostas medidas de restrições e quarentena, essas reduções foram mais significativas, sendo 1,72 e um máximo de 6,77, podendo observar uma redução de 75% nas concentrações de NO2 troposférico no ano de 2020, quando comparados com os 2 últimos anos anteriores. A poluição do ar, em especial pelo poluente NO2, ela pode causar diversos efeitos na saúde humana, contribui para a inflamação respiratória, hipertensão, doenças cardíacas e cardiovasculares, aumentando taxas de internações hospitalares e riscos de mortalidade, sendo de extrema importância, então, a adoção de políticas ambientais e sociais locais para proteger a saúde da população. Em um estudo realizado sobre a poluição do ar urbano na região metropolitana de São Paulo, encontramos na literatura também uma redução que variou de 34% a 68% nas concentrações de NO2. Podemos concluir, então, com esta pesquisa, com este trabalho, que o uso de plataformas digitais como o Giovanni nos possibilitam realizar diversos estudos sobre poluição atmosférica em diversas regiões do mundo. As medidas de bloqueio impostas no Brasil foram significativas para as concentrações de dióxido de nitrogênio, e essas concentrações tiveram uma redução entre 34% e 75% no ano de 2020. Essas foram as minhas referências. Muito obrigado. Meu nome é Ana Luísa Galindo, sou aluna da Engenharia de Petróleo
e junto com Marcos Vladimir, Faruque Bacri e Diego de Magalhães, também alunos da Engenharia de Petróleo, nos apresentaram um projeto do Petrobol Time UFPEL a partir de um banco de questões online para treinamento e fixação de conhecimentos ligados à engenharia de petróleo. Nós vamos apresentar uma introdução sobre o que é o projeto Petrobol e a SPE, a metodologia do banco de questões online, os resultados obtidos a partir da implementação desse banco de questões no curso de Engenharia de Petróleo e as conclusões obtidas a partir disso. A SPE, Society of Petroleum Engineers, é um órgão que reúne profissionais e estudantes da indústria do petróleo com o objetivo de agregar e divulgar conhecimento sobre a área, e atualmente ela possui mais de 168 mil associados. Em 2012 foi fundado o capítulo estudantil SPE-UFPEL, e dentre os projetos que o capítulo estudantil possui para realizar o network entre os profissionais da indústria e os estudantes de engenharia de petróleo, foi fundado então o Petrobol Time UFPEL em 2015, que tem como objetivo representar a SPE, o capítulo estudantil SPE-UFPEL, na competição internacional Petrobol. Falando resumidamente do que é a competição, é uma competição de rodadas rápidas de perguntas e respostas sobre conhecimento de termos técnicos e gerais da indústria do petróleo e é realizada totalmente em inglês. Pensando nisso, em 2020, foi elaborada uma estrutura de treinamento a partir de um banco de questões de construção comunitária, através de uma interface web, para melhorar os estudos para a competição internacional Petrobol. Para realizar os estudos, foi desenvolvido um banco de questões, através de referências recomendadas pela SPE e também com suporte da comunidade acadêmica da Engenharia de Petróleo, que contou com uma plataforma online desenvolvida pelo capítulo estudantil, a qual proporcionou a inclusão de perguntas e respostas ao banco de questões. Após a construção do material, a equipe iniciou os treinamentos, que ocorrem na língua inglesa e com frequência semanal. À medida que se aproxima das competições, essa estratégia de estudos é intensificada. O time participa do projeto Speak, que tem como objetivo aprimorar o nível de inglês dos participantes, além de promover o incremento de termos técnicos utilizados na indústria de petróleo. Então, como resultado, a gente acabou abordando bastante a questão da competição do Petrogames que teve no Rio de Janeiro, onde a gente acabou conquistando um resultado bastante expressivo, né? Foi a melhor colocação da universidade enquanto a gente disputou essa competição. Quase conseguimos passar para a etapa regional, com que a gente disputaria com outras universidades da América Latina, e foi um resultado bastante expressivo para que a gente conseguisse, ao voltar, né, empolgados com esse resultado, com essa melhora na colocação, otimizar o tempo de estudos, né, conseguir melhorar o nosso banco de dados, trabalhar melhor a maneira que a gente deveria estudar. Outro resultado muito importante que a gente acabou abordando foi a questão do inglês, né? O fato de você disputar uma competição toda em inglês acaba fazendo com que você estimule não só essa parte do inglês, que foi bastante interessante para a gente, assim como o conhecimento técnico de muitas especificidades da área, né? Muitos nomes em inglês, então termos técnicos a gente acabou aprendendo através do projeto, e também uma integração com o projeto Speaking, né? O Petrobol Time UFPEL, com a colaboração dos membros do time e da comunidade acadêmica, elaborou uma estrutura de treinamento através de um banco de questões, na qual foi operacionalizado através de uma interface web que possibilitou fácil acesso da comunidade e o gerenciamento das questões. O projeto apresenta como próximo passo a efetivação de novos membros para que contribuam na expansão do projeto. A longo prazo, tem-se como objetivo tornar o projeto mais atrativo para os discentes e docentes, gerando maior participação dos mesmos. Para isso, estima-se a criação de um torneio interno de Petrobol na Universidade Federal de Pelotas, como também a contínua divulgação das plataformas acadêmicos e docentes da universidade através das redes sociais. Espera-se que tais ações resultem em maior visibilidade ao curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal de Pelotas, contribuindo para a obtenção de fomento para os próximos torneios nacionais.
Oi, voltei. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana e eu sou estudante do curso de Engenharia Industrial Madeireira e eu vim contar para vocês um pouquinho de como está funcionando o GTECMA nesse ano de 2020. Para quem não conhece, o GTECMA é um grupo de estudos em tecnologia da madeira do curso de Engenharia Industrial Madeireira. E como que a gente vai promover encontros de um grupo de estudos em plena pandemia? Esse foi um problema que a gente enfrentou esse ano. Como que a gente poderia resolver isso? E eu vou explicar para vocês. O GTECMA é o grupo de estudos em tecnologia da madeira do curso de Engenharia Industrial Madeireira. E ele existe desde o ano de 2015, com o intuito de aproximar os alunos, mesclando teoria e prática através de discussão de artigos, de visitas técnicas e de palestras. Mas como que a gente vai ter visita técnica e palestra e discussão de artigo, sendo que a gente está vivendo esse tempo tão estranho e tão distante que o Covid-19 está forçando que a gente tenha? Então, nós pensamos em fazer encontros online, através de lives. Quando nós definimos que os encontros se dariam de forma online, nós ficamos pensando assim, como fazer, mostrar para os colegas que nós estávamos tentando nos reunir e que nós queríamos que eles participassem dos encontros junto conosco. Então, nós definimos as principais dúvidas, todas as dúvidas que um estudante de engenharia industrial madeireira sempre tem, que é como que o curso acontece, como é que vai ser a minha vida depois de formado e onde eu vou trabalhar. Com isso, nós pensamos que ficaria muito confuso fazer essa mesclagem de temas que são tão complexos e tão importantes para a gente. Com isso, a gente imaginou que seria mais fácil dividir em ciclos. Os ciclos de alunos conversando com os alunos, de ex-alunos conversando com alunos, e do próprio mercado de trabalho. Com isso, nós definimos que os encontros seriam divididos em 3 ciclos. O primeiro ciclo seria por que eu permaneci na madeireira? De alunos para alunos. O segundo ciclo seria madeireiros no mercado de trabalho, que nada mais é de onde esses alunos que se formaram foram trabalhar. E o terceiro ciclo é os diferentes usos da madeira, porque o material madeira ele é muito versátil e com isso nos abre um leque industrial muito grande. Então, com a definição do tema de cada ciclo, o ciclo vai se dar em 5 semanas, 5 encontros consecutivos. Como que nós fizemos? Nós fizemos uma divulgação de um banner geral, como que nós contamos para os colegas que a gente estava querendo se reunir de novo, que a gente estava com saudade, estava querendo manter o elo entre o curso e os colegas, através de onde? Das redes sociais do GTEC. Então, nós criamos imagens de divulgação e com ela um link onde estava o formulário de inscrição. E esse formulário foi sendo divulgado tanto no nosso perfil do Instagram quanto no nosso perfil do Facebook, junto com a imagem do palestrante da semana. E chegou o dia do evento. Nós resolvemos fazer a transmissão das lives na plataforma YouTube. Nós não esperávamos para o primeiro ciclo um número de inscrição muito grande. E nós pensamos assim, como que a gente vai fazer para todo esse pessoal que se inscreveu no ciclo ter acesso a ele? Com isso, nós tivemos a ideia de transmitir via nosso perfil no YouTube. E aqui, vocês conseguem ver um pouquinho das imagens que foram usadas para divulgação. O Instagram foi um grande amigo do GTECMA para fazer a elaboração desse primeiro ciclo. Bom, como que aconteceram as lives? As lives tiveram uma duração média de 70 minutos, onde o palestrante e aluno, ele teve a liberdade de usar esse tempo da forma como ele achava que ele pudesse mostrar para os outros colegas um pouco de todas as experiências que ele teve dentro da universidade até o momento. E todos os colegas, eles enfatizaram que o principal motivo que fez com que eles ficassem na madeireira, além do amor que foi criado pelo próprio curso, foram as relações interpessoais. Foi crucial para que a gente se sentisse motivado a permanecer. Como forma de avaliação do evento que nós estávamos fazendo, nós colocávamos o link do formulário de presença que está aparecendo aqui. O primeiro ciclo, ele teve início no dia 21 de junho e ele terminou no dia 20 de agosto. E como vocês conseguem ver no gráfico que está aparecendo aqui, as barras azuis, elas são correspondentes às visualizações. As barras vermelhas são correspondentes aos acessos simultâneos. E as amarelas são os pedidos de certificado. Com a divisão dos ciclos feita, ele foi pensado em ser exclusivo para os alunos da Engenharia Industrial Madeireira de Pelotas. Então, nós começamos a divulgar principalmente no Facebook e no Instagram. Com isso, nós conseguimos ter uma pluralidade de colegas de outros estados. Com isso, a gente consegue perceber que o número de inscritos só mostrou o quanto nós conseguimos motivar através do grupo de estudos. E com isso, gostaria de agradecer ao UFPEL, gostaria de agradecer à professora Érica pela oportunidade. Sigam o GTECMA nas redes sociais. Meu muito obrigada, um beijo grande e até semana que vem.
Olá a todos que estão assistindo esse vídeo, sou Pedro Dil, aluno responsável por apresentar o projeto Metodologia de Aprendizado Remoto com base em projetos de aplicação de engenharia, o qual foi desenvolvido de forma remota na disciplina Atividade Curricular de Extensão, ACE1, pelos alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação, Lígia Martinelli, Lucas Maidana e Tariq Blodorn, com orientação de Elmer Penhalosa. Dentro dos objetivos, tínhamos como principal criar metodologias de ensino remoto que agreguem conhecimento prático aos alunos da Engenharia de Controle e Automação da UFPEL. Junto a isso, dividimos em tarefas de otimização do código de programação desenvolvido para o sistema Commons, desenvolvimento de um circuito de chaveamento de potência para a comutação entre rede elétrica e bateria, e a modelagem 3D do sistema para a construção de manual técnico. As tarefas previamente citadas foram criadas com base na plataforma de higienização Commons. Este sistema conta com a instrumentação necessária para realizar o processo de lavagem de mãos de forma automática e sequencial, seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde, OMS, para mitigar os efeitos da pandemia. Segue vídeo de como usar a plataforma. Se aproximou 20 centímetros, ativou o botão para iniciar o processo, aguarda o sabão. Começa o processo de ensaboar as mãos por 20 segundos. LED azul começa a piscar para iniciar o processo da água. E finaliza o processo enxaguando as mãos. A indentação do código de programação, utilizando o Arduino, o desenvolvimento de um circuito de potência, usando Proteus, e a modelagem 3D do sistema, usando SketchUp, são processos realizados de forma autodidata com o auxílio de ferramentas computacionais interativas que serão úteis na solução de problemas reais de engenharia para os alunos. Concluímos pelos resultados obtidos que realizar um processo de ensino com base em um caso prático, como é o projeto Commons, motivou o grupo a criar interações com os colegas da disciplina, executar processos de aprendizado autodidata e auxiliou para assentar bases de conhecimentos sólidos do ponto de vista técnico e da engenharia. Dentre os ganhos atingidos, se pode destacar aprendizado e desenvolvimento de habilidades em softwares de simulação, programação e CAD, como pode ser visto nas imagens, gestão de projeto em equipe, focando nas destrezas de cada um. Por fim, meu e-mail de contato. Muito obrigado por me acompanharem por aqui. Qualquer dúvida, favor encaminhar no e-mail. Abraços! Olá a todos, o meu nome é Natália Farias Gomes, eu sou acadêmica do curso de Engenharia Industrial Madeireira, da UFPEL, e este resumo aborda o tópico de mídias digitais de apoio à disciplina Produtos de Adesão e Colagem. Segundo o Bortolieiro 2002, videoaulas têm ganhado destaque por auxiliar os alunos fora da sala de aula tradicional, e por ser um conteúdo digital, é de fácil acesso para todos, assim democratizando o conhecimento. Silva et al. 2017 apontou o dinamismo que as aulas em meio digital têm, como também o baixo custo e a grande interatividade e estimulação da aprendizagem independente. Simo et al. 2010. Este resumo, que faz parte do projeto unificado com ênfase no ensino, mostra a etapa da reedição dos vídeos didáticos, entre elas edição de imagem, edição de vídeo e edição de áudio. O trabalho tem como objetivo produzir vídeos didáticos para os acadêmicos que cursam a disciplina Produtos de Adesão e Colagem no curso de Engenharia Industrial Madeireira, para assim facilitar o entendimento das aulas práticas e teóricas e ainda diminuir a evasão do curso. Para a reedição das videoaulas, foi utilizado
vídeos e imagens disponibilizadas por Colton et al. 2019. As imagens que foram disponibilizadas passaram por um processo de edição e foram colocadas em slides, e para este processo foi utilizado o programa Autodesk Sketchbook. Já para a edição da metodologia, esses vídeos foram cortados e editados no programa DaVinci Resolve. Para os áudios que narram as etapas, foi utilizado o programa Asus Recorder. E para a finalização dos vídeos didáticos, todos os materiais, como as fotos, os vídeos e o áudio editado, foram colocados novamente no programa DaVinci Resolve, onde tudo foi unido, foram colocadas transições e uma música disponibilizada pelo YouTube. O objetivo de elaborar 5 vídeos didáticos para os alunos foi atingido com sucesso. Porém, por conta da pandemia, a disciplina Produtos de Adesão e Colagem não foi ofertada no primeiro semestre alternativo de 2020, e o material produzido juntamente da disciplina só será disponibilizado a partir do segundo semestre alternativo de 2020, que começou em 1º de outubro. E de acordo com Silva et al. 2017, vídeos educacionais dão um grande auxílio aos alunos, e com isso pode-se afirmar que os vídeos produzidos serão de grande importância na formação do engenheiro industrial madeireiro no período de antes e pós-pandemia. Gostaria de agradecer ao UFPEL pela oportunidade e pelo projeto, à professora Érica Ferreira pela orientação, aos colaboradores e a vocês que estão assistindo. Muito obrigada e até mais! Olá, eu me chamo Gabriela Gomes Vensky e apresento no Congresso de Ensino de Graduação o resumo do meu trabalho de conclusão de curso 1, intitulado como A Avaliação dos Impactos e Desafios frente à Pandemia do Coronavírus em Indústrias de Alimentos da região de Pelotas, orientado pela professora Aline Soares Pereira. Começando então com uma breve introdução sobre o tema abordado, o cenário mundial ele vem apresentando crescentes mudanças em decorrência da pandemia do coronavírus, que é uma doença causada por uma família de vírus que pode provocar infecções graves. E por tratar-se de uma patologia com alto grau de contágio, a Organização Mundial da Saúde estipulou medidas e procedimentos a fim de evitar um potencial surto. O setor industrial, que é o motor da expansão econômica brasileira, precisou adequar-se às medidas sanitárias impostas pelo governo com a portaria do Ministério da Economia e da Saúde, e no estado do Rio Grande do Sul, local do objeto de estudo, pela portaria da Secretaria da Saúde. Temos entre as medidas o uso de máscara, o distanciamento entre as pessoas, os EPIs obrigatórios, a higienização, entre outras. O setor deve seguir as legislações convenientes ao seu tipo de produto ou processo, que são regidas no país pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Essas legislações elas foram adaptadas ao momento, a fim de garantir o mantimento da qualidade dos alimentos e a segurança do trabalhador.
O atual cenário sanitário e econômico provocado pelo coronavírus é um fato recente em que o mundo todo está vivenciando, e há décadas não ocorria uma crise de tamanha proporção que pudesse provocar impactos tão profundos. Devido a esse fato, o presente trabalho tem como objetivo investigar as adequações necessárias em empresas baseadas nos protocolos propostos para prevenir o coronavírus no setor produtivo de indústrias de alimentos, além da elaboração de um questionário para a realização de um estudo multicasos, a fim de avaliar quais os impactos e desafios no enfrentamento da pandemia. O estudo em questão ele pode ser classificado, segundo a natureza, como uma pesquisa aplicada, e quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória. A pesquisa ela faz parte de um trabalho de conclusão de curso da engenharia de produção, que tem entre as primeiras etapas a busca dos protocolos para o enfrentamento da pandemia, a identificação do método para a coleta das informações e a elaboração do questionário. E numa segunda etapa, que é no TCC-2, que será finalizado até dezembro de 2020, tem-se a seleção das empresas e dos gestores, as entrevistas e a aplicação do questionário, a análise dos dados, a aplicação dos dados no software e a obtenção dos resultados. Como resultados, até o presente momento, foi a identificação das mudanças exigidas para o setor através dos protocolos, como o distanciamento controlado com o sistema de bandeiras, que foi desenvolvido no estado do Rio Grande do Sul. E a partir das análises, elaborou-se um questionário com questões de pesquisa. Aqui eu apresento algumas das questões que são referentes às medidas, aos protocolos, também sobre o rendimento dos colaboradores por conta da pandemia, sobre a jornada de trabalho, também quais foram os principais impactos em relação à produção, se houve necessidade de contratação de novos trabalhadores, também devido à cultura organizacional, como que foi essa aceitação, também em relação aos funcionários do grupo de risco, ao layout e maquinário, a parte da qualidade, as legislações, certificações, se no quadro pós-coronavírus a empresa ela pretende seguir utilizando algumas das medidas propostas para o enfrentamento da pandemia, e o que a organização ela espera desse cenário pós-pandemia. Como conclusão, diante do exposto, conclui-se que em épocas de adversidade, como a que estamos vivendo agora, a realização de estudos de caso com coletas de dados, elas devem ser adaptadas. Como no meu caso, eu adaptei essa coleta de modo a fazer uma entrevista online com esses gestores, aplicando um questionário. Assim, não tem a necessidade de eu me deslocar até a empresa, de modo a proteger a integridade de pesquisadores e colaboradores. E a partir desse estudo, espera-se conhecer os impactos e desafios das organizações para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, de forma a sugerir propostas de recomendações para o setor no quadro pós-coronavírus. Aqui algumas das referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Obrigada pela atenção de todos. Olá, meu nome é Marcos Henning e venho apresentar o trabalho intitulado Projeto de Desenvolvimento de um Levantador de Assento de Bacia Sanitária, sendo orientado pela professora Aline Soares Pereira. Bom, quando a gente pensa no desenvolvimento de um produto, muitas vezes a gente pode utilizar modelos de processos de desenvolvimento de produtos. Eles podem ser entendidos como a sigla PDP. Esses processos de desenvolvimento de produtos são umas metodologias que a gente aprende ao longo da disciplina de engenharia do produto no curso de engenharia de produção, e são modelos que visam auxiliar o processo de criação de um novo produto através de uma série de atividades. Ele é um processo multidisciplinar onde todos os setores organizacionais dentro de uma empresa devem estar envolvidos, e a ênfase maior no modelo que a gente aprende é no modelo de PDP de Rosenfeld, que é um modelo que ele abrange todo o ciclo de vida do produto e é o modelo que a gente emprega na disciplina. O produto ele é um dispositivo que o usuário, com a utilização do pé, ele consegue fazer o acionamento desse dispositivo para fazer, então, com esse acionamento, conseguir fazer o levantamento do assento da bacia sanitária. Esse produto ele traz um caráter de inovação e, além disso, é muito importante nos dias de hoje pela questão higiênica, visto que faz com que o usuário não precise colocar a mão no assento para poder levantá-lo, e uma questão ergonômica.
Aqui a gente pode ver algumas propostas de divisões de estágios de PDP, segundo alguns autores. A gente percebe que essas etapas podem não ser exatamente iguais e tem bastante variação, porém elas apresentam aspectos em comum. Agora aqui o modelo que a gente empregou nesse trabalho, que é o modelo utilizado na disciplina de engenharia do produto, o modelo de Rosenfeld, ele é um modelo mais abrangente, ele trata desde a questão do planejamento estratégico do produto até a descontinuidade do mesmo. Ele é subdividido em 3 macrofases, sendo o pré-desenvolvimento, o desenvolvimento e o pós-desenvolvimento. E sendo que em cada uma dessas macrofases a gente tem diversas fases atreladas a ela. Quanto aos objetivos, o objetivo geral do trabalho então é desenvolver um dispositivo para fazer o levantamento desses assentos de bacia sanitária através do acionamento por pedal, seguindo então esse modelo de PDP proposto pela disciplina que é o de Rosenfeld. Como objetivos específicos, a gente tem de identificar os requisitos dos clientes, detalhar todo o ciclo de vida do produto, modelar esse produto de maneira funcional, planejar todo o fim de vida do produto e fazer o lançamento do produto. A metodologia foi feita em cima de uma pesquisa bibliográfica, através de materiais e documentos já publicados. Então foi desenvolvido na disciplina de Engenharia do Produto, do curso de Engenharia de Produção da UFPEL, onde então foi aplicado esse modelo de PDP de Rosenfeld, que é o proposto pela disciplina, para o desenvolvimento desse produto. Aqui algumas imagens do produto. Aqui a gente percebe o produto de maneira bem abstrata, com um funcionamento geral, e aqui de maneira mais detalhada logo abaixo que tange as articulações do produto e a questão de ser um dispositivo que funciona através de movimento de alavanca. Bom, como conclusões, a gente pode concluir com a realização desse trabalho a eficácia da aplicação desses modelos de PDP no desenvolvimento de produtos. Além do mais, através de uma série de análises realizadas, a gente pode perceber que esse produto ele é um produto importante, principalmente nos dias atuais, na questão higiênica frente à Covid-19, e também atrelado à questão ergonômica. Além disso, ele também traz um apelo inovador, visto que, através de uma busca, a gente pode perceber que não tem nenhum tipo de produto semelhante ou concorrente sendo comercializado no Brasil. E é isso, obrigado.